Graça e paz, povo de Deus. Mais um dia aqui no nosso Café com Palavra. Quero dizer da minha alegria, minha satisfação por estar nos braços do Senhor. Quando nós estamos nos braços do nosso Deus, Ele nos conduz, Ele cuida da nossa vida, né? Ele nos firma, nos alicerça e podemos caminhar. Podemos trilhar a nossa caminhada em Deus, caminhada de fé, caminhada de certeza. E Deus Ele vai nos conduzindo de vitória em vitória. Quero já convidar os irmãos para hoje, 11h45, no nosso clamor do meio-dia. 11h45, clamor do meio-dia. Então você não perde, tá bom? Convido outras pessoas também para fazerem parte conosco dessa oração. Estamos clamando pelas nossas vidas, pelo avivamento, pela renovação, a restauração, clamando pela vida das outras pessoas também, pelas pessoas que estão doentes de alma, doentes no corpo, né, fisicamente, orando para que Deus resolva os problemas das pessoas também, né? E com certeza Deus está no controle de tudo. Meus queridos, estamos falando aqui sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus e paramos na apostasia, que é exatamente o sinal primeiro, né? A apostasia, ele é o sinal primeiro. Então, nós estamos usando como base, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Essa aqui é a base principal, a base que é o texto que dá base a todas as doutrinas escatológicas, né? Com relação à vinda do Senhor Jesus, seja ela pré, meso ou pós-tribulacionista. Então ele vai encontrar base aqui nesse texto, né? Encontra base no texto. E lendo o texto, Paulo diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos removais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Como com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra à igreja de Tessalônica e consequentemente a nós, mostrando aqui que a apostasia é como se ela fosse o princípio das dores, falado por Jesus lá em Mateus capítulo 24. Princípio das dores, né? Por que princípio das dores? Princípio das dores não quer dizer que não tenha dor, tem dor, é o primeiro, são os primeiros princípios, as primeiras dores, né? Ou seja, é como se fosse dores em quantidade menor, em intensidade menor. Mas ele está dizendo, as dores virão. Elas virão, não tem como, elas virão. Então, o princípio das dores, para os que creem que Jesus vem antes da grande tribulação, ele vai sofrer somente isso, ele vai vir toda essa preparação. Ele vai ver a preparação do reino da apostasia, do reino do anticristo. Isso são dores, vão causar dores. Não é que não cause dores, causa dores, isso aqui vai causar dores também. Não com grande intensidade, porque a intensidade maior se intensifica na proporção em que entra esse período tribulacional. Aí sim, os mesos tribulacionistas, ou seja, Jesus vem no meio da grande tribulação, né? Então, essas dores serão algo muito mais intenso, que a preparação, é uma perseguição maior, né? Uma perseguição mais acirrada, porque se você olhar, querido, sempre aconteceu perseguição à igreja, sempre aconteceu perseguição ao povo de Deus, sempre aconteceu perseguição aos cristãos, né? E quando você olha para esse período de agora, o período de agora que nós estamos vivendo, 2021,
Será se a perseguição agora não está maior? Você pode dizer, pastor, mas lá na época dos romanos, lá eles matavam os cristãos, colocavam os cristãos nas estacas, melava com óleo e tocava fogo para iluminar o jardim, para que o imperador pudesse andar. Será se não era sofrimento aquilo? Será se não era sofrimento pegar os cristãos, jogar dentro das arenas com os leões, para eles se divertirem? Será se isso, pastor, não era dores? Era dores. Ali eram dores. Agora as coisas estão sendo terríveis. Você sabe quantos cristãos morrem por ano? Você sabe quantos cristãos são mortos por ano, isso no mundo inteiro? Não é só mais ali, nos territórios dominados pelo Império Romano. Não, agora é no mundo inteiro. Não é uma coisa local, não é uma coisa pontual, é no mundo inteiro. A perseguição contra os cristãos é no mundo inteiro. Então, por isso nós estamos falando em princípios de dores. E tudo isso é a apostasia, são feitos por pessoas que têm o conhecimento de quem é Deus, têm o conhecimento de quem é o Senhor, mas eles querem eliminar os cristãos. Então isso é princípio de dores. A apostasia é o princípio de dores. Para quê? Para a manifestação do anticristo. Que quando ele se manifestar, isso será coisa terrível. A princípio ele vem dizendo que tudo é paz, tudo é tranquilo, tudo é legal. Mas depois ele vai se revelar, né? Depois ele se revela, assim como Jesus fala em Mateus capítulo 24, ele vai se revelar. Ele se revela e vai dizer, poxa, sou eu, olha, eu não sou o Cristo que vocês esperavam, né? Sou eu mesmo que vim aqui para reinar. E Paulo diz que ele vai, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto do culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui está chegando, está chegando. Aí você diz assim, pastor, mas isso aí já... Sim, o anticristo, ou seja, o espírito do anticristo, que nem nós já falamos aqui, ele quer se assentar no lugar sagrado, no lugar santo. Existem países fechados, países de cortinas de ferro, que as autoridades maiores, o imperador, o presidente, como queira chamar, ele já se senta no lugar santo, ou seja, não é mais Jesus, agora é ele agora, entendeu? Isso aqui está acontecendo, está mais apenas uma preparação. Aqui é o espírito do anticristo, é a apostasia, é o princípio das dores, porque ele vai chegar, ele vai se revelar. Ele vai se revelar dizendo, olha, sou eu mesmo aqui e sou eu que mando, quem tem que ser adorado aqui sou eu. Você entende isso? A perseguição aqui no Brasil também está ferrenha, querido. Está ferrenha com relação à liberdade religiosa, que é algo que está na Constituição e nós podemos... Aqui é a Constituição, essa Constituição aqui. É essa Constituição aqui que você tem que ler também. Então aqui está garantido para nós a liberdade religiosa. A liberdade de você expressar a religião que você quiser. Seja evangélico, seja católico, seja espírita, seja movimento afro, seja qual for. Você tem a liberdade de expressar. Só que a perseguição ela é grande. Nós vimos agora que sábado passado foi liberado o ministro do STF, ele de maneira monocrática, que é uma atribuição deles, que cada um pode fazer, que os outros lá já fizeram, beneficiando outros segmentos e outras pessoas. Então o ministro, né, Cássio Nunes, ele foi lá e liberou as igrejas para que pudesse celebrar o Senhor, pudesse celebrar a Deus, entendeu? Todo o Brasil. Mas um outro ministro, ele foi lá e barrou isso aí apenas para o estado de São Paulo. Mas amanhã, quarta-feira, vai ter uma decisão no plenário, se prevalece ou não essa decisão do Cássio Nunes. Se prevalece ou não, se nós vamos continuar com essa liberdade de nos expressar religiosamente, ou se vamos ser impedidos. Amanhã, quarta-feira, vai ter essa reunião lá no plenário, vai ser uma discussão que eles vão fazer para chegar a uma decisão, se a igreja pode ou não pode se expressar. Você está entendendo? Você está entendendo a que ponto nós chegamos? Você está entendendo a que grau nós estamos da implantação do reino do anticristo, da apostasia, do princípio das dores? Essa semana passada agora, foi preso, o padre foi preso porque estava com 20 pessoas na igreja. Que é isso? Se não o princípio das dores. Pastores sendo presos porque está pregando o evangelho. Você está entendendo?
Então nós estamos no princípio das dores. É o reino do anticristo, é a apostasia implantada. Pense nisso. Estamos vivendo os últimos dias aqui na face da terra. Deus abençoe. Até 11h45, se assim o nosso Deus permitir. Fica na paz.